Não podemos fazer das manifestações o alfa e ômega de todos os problemas do país. Isto não é coerente com a nossa história. É falso e é perigoso. Para além disso, somos um país que falha na aplicação racional dos seus recursos. Um país que dá poucas oportunidades às suas crianças e jovens, que vivem em famílias cujo rendimento é o salário mínimo nacional. Moçambique não falha por não ter recursos. Falha por ter um Estado pesado, ineficiente e demasiado centralizado, que distribui lugares e não responsabilidades. O processo de descentralização é o exemplo paradigmático disso, em que se criaram novas entidades, como são os secretários de Estado na província, com uma estrutura pesadíssima, retirando o poder de entidades legitimamente eleitas, consumindo-se os escassos recursos do Estado. É tempo de devolver o território ao poder eleito. Temos de ter coragem de romper com os nossos consensos frouxos, que não se resolvem com jogadas partidárias. Temos de evitar promover reformas, como é o caso do diálogo político inclusivo, sem transparência e legitimação social, o que revela a nossa aversão ao confronto político. Tudo continua a ser continuamente evitado. Vivemos de sucessivos adiamentos. Tudo continua a ser, uma reforma que se preocupa com processos jurídicos e privilégios e não com as pessoas, não serve. Principalmente num país em transformação e com novas exigências sociais, económicas e políticas. Há muita conversa e pouca coragem para mudar. A história será implacável com a nossa falta de coragem em fazer verdadeiras reformas. Mas as nossas crianças devem também aprender os valores do patriotismo, do interesse nacional e de uma sociedade livre e democrática, em que a liberdade tem limites na lei. Daí entendermos relevante a introdução da disciplina de cidadania a ser lecionada desde o ensino primário. Nesta medida, as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão devem merecer cuidado acrescido da sociedade, pois nelas se confunde a regulação de órgãos jornalísticos profissionais com a expressão individual ou digital de cidadãos comuns, permitindo-se que ferramentas regulatórias sejam aplicadas de forma a limitar a liberdade de expressão, o acesso à informação e o pluralismo informativo. A liberdade de expressão e o direito à manifestação não carecem de regulamentação, pois elas, por serem constitucionalmente consagrados, exigindo-se das autoridades públicas um nada a fazer. No mesmo sentido, o Decreto 48/2025, 16 de dezembro, que aprova o Regulamento do Controlo de Tráfego de Telecomunicações, impõe às operadoras a obrigação de fornecerem dados de tráfego e metadados de utilização à autoridade reguladora, bem como confere a esta o poder de ordenar bloqueios totais ou parciais dos serviços de telecomunicações por razões de segurança pública ou segurança do Estado, o que levanta sérias dúvidas de conformidade constitucional e de compatibilidade com obrigações internacionais de direitos humanos assumidas por Moçambique. Acresce que a previsão de acesso administrativo a dados de comunicação e de bloqueios operacionais sem a garantia inequívoca de ordem judicial prévia levanta questões de proporcionalidade, de reserva de lei e de risco de uso abusivo em contextos politicamente sensíveis, com impacto direto no Estado de Direito democrático e no espaço cívico e na confiança institucional. Como temos vindo a referir, há que se evitar excessos na regulação de direitos constitucionalmente consagrados. Tendo em conta a relevância e sensibilidade do tema, a Ordem dos Advogados vai promover o devido processo de declaração de inconstitucionalidade e ou ilegalidade do decreto em crise. Não podemos fazer das manifestações o alfa e ômega de todos os problemas do país. Isto não é coerente com a nossa história. É falso e é perigoso. A política, hoje, não se faz nos tradicionais meios de comunicação. Outro sim, faz-se nas redes sociais, tendo estas um papel fundamental na formação da opinião pública. Tudo isto revela que aprendemos muito pouco com as manifestações. É nossa obrigação ensinar as crianças a serem amigas da legalidade, da transparência e de saberem a importância da livre iniciativa privada, numa economia de mercado aberto em que o Estado é o regulador. A recente decisão de centralizar as importações de produtos alimentares básicos, como arroz, farinha, derivados de frango e outros, com argumento no controle cambial e na subfaturação alicerçada numa ideia geral abstrata de soberania, atropela direitos fundamentais, ou seja, os princípios constitucionais inerentes à livre iniciativa privada. O Estado pode e deve regular o mercado, mas não pode sufocar ou anular a iniciativa privada, sob o argumento genérico de soberania, principalmente quando se conhecem por inegáveis as ineficiências funcionais desse mesmo Estado. Soberania não é um coringa que justifica qualquer intervenção do Estado. Com este centralismo econômico, corremos o risco de cair num clientelismo em que um grupo captura as oportunidades e impede outros atores de emergirem através da livre iniciativa, gerando, por este sentimento de exclusão empresarial. Ainda vamos a tempo de corrigir este grave erro, reformando as respectivas decisões políticas. Há questões sérias de soberania que nos devem preocupar.
Parte do território nacional, mais concretamente os distritos da zona norte de Cabo Delgado, têm sido vítimas da agressão protagonizada pelos denominados insurgentes, o que motivou a mobilização de tropas internas e externas para fazer face à situação.